entender o que está por trás dessas relações que a gente estabelece aqui na Terra, né? O porquê de termos pessoas simpáticas e antipáticas, né, no nosso convívio, o porquê de sentirmos atração por certas pessoas e repulsão por outras, né? Como lidar com isso, o que interessa, né? No caso da doutrina espírita, o que interessa do Evangelho de Jesus a gente entender essa o que está por trás disso, né? Então, o que a gente percebe no nosso convívio social, né? Nós temos pessoas que nós somos obrigados a viver com diferentes pessoas, né, de diferentes personalidades, né? Cada indivíduo é um indivíduo único e próprio, né, original. Somos todos diferentes uns dos outros, apesar de muitas coisas em comum, mas cada um tem a sua personalidade própria, né? Vamos dizer assim, cada um é indivíduo em si, né? Então, quando eu convivo com uma pessoa a qual eu sou muito simpática, né, me é muito simpática, né? Eu consigo estabelecer um vínculo, uma amizade, consigo estabelecer uma relação harmoniosa. E, por outro lado, eu também convivo com pessoas que me são, muitas vezes, antipáticas, que eu não consigo estabelecer um diálogo, estabelecer uma conexão, né? Muitas vezes eu não consigo olhar para aquela pessoa e me sentir bem. Né? Muitas vezes a gente nem conhece a pessoa nos aparece pela primeira vez e a gente já sente uma certa repulsa por ela. Por outro lado, a gente vê a pessoa pela primeira vez e os nossos olhos brilham, né? Como se a gente já conhecesse aquela pessoa de anos, né? Eu acho que isso já aconteceu com todos nós. Então, o que o Espiritismo vem trazer para a gente, né? Há muitas coisas que muitas vezes nos confundem. A tendência do espírita é achar que tudo vem de vidas passadas, ou seja, se eu sinto atração por uma pessoa, se eu sinto simpatia por uma pessoa, é porque eu já conheço ela de vida passada, né? Porque eu já tive uma convivência com ela em outras vidas. E se eu não gosto de uma pessoa, é porque provavelmente eu tive uma desavença com ela numa vida passada. Mas não é bem assim que acontece, né? A gente tem que lembrar que a todo momento a gente está conhecendo espíritos que surgem na nossa vida, né? Então a gente com certeza tem realmente relações de vidas passadas que retornam nessa vida, e aí sim a gente vai entender esse processo como uma coisa envolvida pelo magnetismo que cada um de nós gera, que todos nós somos energia, né? Todos nós possuímos um magnetismo próprio, né? Bom ou ruim, dependendo do nosso grau evolutivo, né? A gente vai sentir, cada pessoa tem uma energia diferente da outra, muitas têm energias similares, certo? E essa atração, ela principalmente se faz por essa similaridade de magnetismo entre esses espíritos. Mas muitas vezes também se faz por questões materiais, que a matéria encobre. Muitas vezes eu me sinto atraída por uma pessoa porque o meu espírito ele está revestido de um corpo e ele está praticamente... a minha visão ela está limitada. Eu não consigo apenas ver o espírito daquela pessoa, a bondade daquela pessoa ou o que ela está emitindo, emanando. Muitas vezes eu me interesso pelo que ela está vestindo, né? Pela beleza daquela pessoa, pelo fato dela usar um esmalte que eu gosto, ou de uma roupa que eu gosto, né? Dela falar de uma forma que eu acho bonita. Então, a atração física, ela também se faz e faz com que a gente se sinta atraída por essas pessoas. Né? Da mesma forma que eu posso olhar para uma pessoa que tem uma imagem, muitas vezes me seja não agradável, ou que me lembre alguém, vamos supor, me lembre alguém que me fez um mal,
né? Ou que tem uma aparência, sei lá, suja, e aí eu vou sentir uma certa repulsa por aquela pessoa. Então a gente tem que perceber que a nossa visão física ela é muito limitada e ela muitas vezes nos ilude, né? Mas vamos lá, vamos entrar lá no Livro dos Espíritos, no capítulo que fala sobre simpatias e antipatias terrenas, na questão 386, e aí a gente vai ler cada uma até 386 até a 391, tá? E aí a gente vai entender uma por uma. Primeira pergunta que Kardec faz, né? Podem dois seres que se conhecem e estimaram encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Ele pergunta assim: dois seres que se conheceram e se gostaram em uma outra existência, eles podem se reconhecer nessa encarnação? Aí os espíritos respondem: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, os dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade da atração dos dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então ele fala assim: reconhecer não, eu não vou reconhecer um espírito que eu lembro de você de outra encarnação, isso não vai acontecer, né? Mas eles vão sentir essa atração através desse magnetismo, através desse vínculo que já foi estabelecido por uma relação passada, né? E aparentemente aqui na Terra vai aparecer assim: fulano e ciclano foram morar em Boa Vista e por acaso se encontraram e estabeleceram uma linda amizade, né? É uma circunstância fortuita, aparentemente fortuita. Mas, na verdade, esses seres, de repente, até por uma programação reencarnatória, eles se atraíram, né? Eles se sentiram atraídos e se encontraram para poder viver mais um pedaço da história juntos, né? Pode ser uma amizade, pode ser um casamento, né? Pode ser uma relação de adoção, pode ser o que for, né? Então, assim, os espíritos falam bem claramente, eles não vão se reconhecer, mas eles vão, com certeza, se sentir atraídos, né, numa circunstância que os una. Aí ele pergunta, Kardec pergunta: não lhe seria mais agradável reconhecerem-se? Ou seja, não seria melhor que eles se reconhecessem de outras vidas, né? E aí a resposta: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Então, a gente sabe muito bem que o esquecimento do passado é uma bênção de Deus, né, que evita muitos conflitos emocionais e mentais, né, porque se a gente fosse dar conta de saber tudo o que a gente fez em outras vidas, né, o que fizeram conosco, a gente não ia conseguir seguir adiante. Então, o esquecimento do passado, a gente já sabe que é da inteligência de Deus, né, para que a gente consiga virar a página e reescrever a nossa história, né, dar continuidade nessa história numa página em branco, encontrando-se muitas vezes com pessoas do passado, porém com outra roupagem, que é o outro corpo físico, que vem nos aparecer. E aí sim, depois de mortos, né, quando a gente se encontrar lá no plano espiritual, na erradicidade, a gente vai saber, vai lembrar, realmente a gente viveu tais vidas juntos, né, e se reencontrou nessa. Aí sim, aí é o momento de fazer essa recordação. Pode ser o momento de fazer essa recordação, certo? 387. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se harmonizem atraem-se naturalmente um ao outro, que se tenham conhecido como homens. Então, ele está respondendo o seguinte:
o fato de eu te achar simpático, né? Quer dizer que eu já te conheço de outra encarnação? Não. Eu posso ter afinidade com você, afinidade espiritual com você, afinidade de gostos, afinidade de interesses, e eu posso me sentir atraído por você, né? Nessa encarnação ainda. Não quer dizer que necessariamente eu já tenha te conhecido, tá? E a gente pode se harmonizar aqui a partir dessa encarnação. E essa amizade pode sim perdurar para futuras encarnações, né? Aí sim. A 388. Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatia? Os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de uma certa relação de simpatias, de simpatia, né? Ele responde: entre os seres pensantes, há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, muitas vezes parece que assim, por acaso eu encontrei fulano na minha vida, né? E me casei com ele, ou vivi boa parte da minha vida com ele, né? Parece coisa do acaso. E aí ele pergunta se isso não tem uma certa relação de simpatia, é feito de uma relação de simpatia do passado. Né? Aí ele fala que o magnetismo faz coisas que a gente ainda desconhece, né? Que muitas vezes esses encontros, essas atrações, imagino eu, né, que seja assim, muitas vezes se fazem também por necessidade de reajuste. Né? O fato de eu me casar com uma pessoa, muitas vezes não quer dizer que a minha energia ou que eu sou totalmente afinizada com ela. Né? A gente não tem aquela afinidade total. Há um magnetismo também que faz nos sentirmos atraídos e, de alguma forma, a gente até se gosta, a gente, né, se entende por algum momento, naquele período de namoro e tal, se casa, e aí sim passa, muitas vezes, a ter um casamento ou uma relação necessária para que se feita um reajuste, né, de alguma coisa de vidas passadas. Então, muitas vezes os seres são atraídos para isso também, né? Para pagamento de dívidas, ou para serem educados juntos, para aprenderem a se amar. Isso também acontece. Então, o magnetismo também é responsável por isso. E a repulsão instinta que se experimenta à primeira vista por algumas pessoas, de onde se origina? São espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem, sem se falarem. Né? Então, é aquela repulsão instintiva. Eu te vejo e eu já sinto um mal-estar quando me aproximo de você. Né? Da onde isso origina? E ele responde que são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem. Né? Ou seja, provavelmente houve ali um mal-estar entre os dois em alguma situação. Né? Às vezes nessa encarnação ou em outra encarnação. Se você se desentende com uma pessoa num dado momento e aí se afasta, que nessa encarnação e se afasta, e daqui a 2, 3 meses se encontra com ela e não houve nenhuma, não se estabeleceu um entendimento, vai haver de imediato uma repulsão, né? Vai haver de imediato uma antipatia. 390. A antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? Ou seja, esse instinto que a gente tem de não gostar do outro, né? É de natureza má? Aí ele responde: de não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. Ou seja, não precisa ser mal para sentir antipatia um pelo outro. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade no modo de pensar, né?
Simplesmente, não é porque eles são maus, simplesmente porque eles não pensam da mesma forma e não conseguem entrar no entendimento. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Ou seja, a partir do momento que esses espíritos forem se educando, se elevando moralmente, né, procurando ter paciência um com o outro, a tolerância, né, exercitando ali a tolerância, evoluindo, essas questões de não se identificarem em questão de ideias ou de gostos, não vai mais fazer diferença. Por quê? Porque vai haver respeito mútuo, né? Você pode pensar da sua forma, eu penso da minha, mas não quer dizer que a gente vai se odiar por isso. Pelo contrário, né? A gente vai se amar mesmo com as nossas diferenças. E aí eu penso que aí a grande lição que a gente tem no amar uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu acho que a nossa grande dificuldade é essa, porque é o grande chamado de Jesus, né? Porque a gente vai conviver com pessoas que pensam diferente de nós, né? Nós seremos intolerantes. O que a gente mais tem visto hoje é intolerância política, intolerância religiosa, né? As pessoas se odiando mesmo, desejando, né, acabar umas com as outras em função quê? De ideias diferentes, né? Então não existe respeito pela ideia do outro, pela opção do outro, né? Pela orientação sexual do outro, ou pela religião que o outro escolheu, né? As pessoas não se respeitam e até excluem do ciclo de amizade delas. Mas à medida que a gente for evoluindo, essas coisas vão ficar sem fundamento, né? Não tem porquê a gente não respeitar um ao outro, o gosto de cada um. Na 391 ele pergunta: a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que é pior ou na que é melhor? Né? Na pessoa pior ou na pessoa melhor? Numa e noutra, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos nas duas. Aquele. Espera aí. Aquele cujo espírito é mau antipatiza com quem quer que a pessoa possa julgar e desmascarar. Ou seja, quando o espírito é mau e ele se liga com uma pessoa que possa julgá-lo ou desmascará-lo, ele já vai sentir uma antipatia, né? Porque sabe que vai ser censurado. E aí ela vai passar a odiar aquela pessoa, né? Se o afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em inveja e lhe inspira o desejo de praticar o mal. Né? Então, se uma pessoa má antipatiza com alguém, com uma outra pessoa, que seja justa, que seja honesta, né? Então, de imediato, essa pessoa má, ela já não vai querer se aproximar daquela outra pessoa. Por quê? Porque ela corre risco, né, daquela pessoa desmascarar a mentira dela, né? Censurar o que ela faz, certo? Aquele cujo espírito é bom sente repulsão pelo mal, por saber que este o não compreenderá e porque díspares dos deles são os seus sentimentos. Ou seja, quando uma pessoa boa se aproxima de um espírito e vê que aquele espírito ele tem opções que já não cabem mais para aquele espírito que está um pouco mais evoluído, né? Vamos supor, uma pessoa que já virou uma página da bebida, do cigarro, né? Dos prazeres mundanos, ou dessas ideias preconceituosas, esse espírito bom não é que vai odiar o espírito mau, a gente não vai sentir ódio por aquele espírito, mas a gente também não vai conseguir se relacionar, né? A gente vai respeitar, vai receber muitas vezes quando for necessário, vai ajudar, mas a gente não vai querer a convivência daquela pessoa no nosso dia a dia. A gente não vai conseguir conviver com aquilo e nem precisa, né? A gente pode até auxiliar, mas que essa pessoa faça parte do nosso convívio,
Não tem como, a gente não consegue. Entretanto, seguro da sua superioridade, não alimenta ódio nem inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Né? Foi isso que eu falei. A gente vai apenas evitar, a gente não vai julgar, a gente não vai odiar, porque a pessoa faz coisas que a gente já julga desnecessário, né? Que a gente já não consegue mais fazer, porque a gente já evoluiu um pouquinho. Da mesma forma, os mais evoluídos conosco, né? Então, aqui, pessoal, fica né, as perguntas sobre. É bem curtinho aqui o tema, mas o que eu acho que é bem importante a gente saber, né? A gente entender que estamos aqui para aprender uns com os outros, né? E vamos aprender tanto com pessoas que nos são simpáticas, né, sejam nessa vida ou vindas de vidas passadas, e vamos aprender também com pessoas que nos são antipáticas. Né? Muitas vezes projetamos no outro, o que muitas vezes nos incomoda no outro é aquilo que a gente não consegue enxergar em nós. E esse é um exercício tão importante de se fazer. Né? Quando eu olho para a Carol e eu vejo uma coisa que me irrita muito na Carol, eu tenho que voltar para mim e me perguntar: será que eu também estou agindo dessa forma? Será que eu também tenho esse vício? Será que eu também tenho essa imperfeição? Isso os psicólogos explicam, né? E isso é realmente fato, porque a gente não consegue resolver na gente, aí a gente vê no outro e aquilo irrita a gente, né? Porque a gente sabe que a gente é da mesma forma. Ou inconscientemente, a gente sabe que é da mesma forma, que a gente age da mesma forma. Mas a gente quer que o outro melhore, mas a gente não consegue melhorar aquilo dentro da gente. Então, as relações, elas trazem lições tão valiosas, né? E que a gente não deve desperdiçar, né? A gente não deve recusar. Né? Muitas vezes é o mendigo que passa na nossa porta e a gente olha de mau grado e a gente não dá nem um bom dia, nem uma boa noite, não quer nem olhar, a gente não quer nem ver, nem quer ver o problema daquela pessoa, porque se a gente vê aquele problema, a gente vai se sentir culpado e a gente não quer se sentir culpado, né? A gente não quer fazer parte dessa sociedade injusta, né? Então, assim, eu penso que olhar para as pessoas com atenção é muito importante, né? E a gente pode olhar no intuito também de ajudar, né? Olhar no olho da pessoa e entender que aquela pessoa está passando por uma dificuldade e que a gente pode ajudar aquela pessoa de alguma forma, né? E por mais e muitas vezes acontece assim, ó, da gente olhar para uma pessoa, né? E ter uma impressão totalmente equivocada dela, fala, nossa, essa pessoa é muito antipática, Deus me livre dessa pessoa na minha vida. E com a convivência, com o tempo, a gente vê que não é nada daquilo, né? Que a pessoa é totalmente diferente daquilo que a gente projetou, né? Então, assim, a primeira impressão não deve ser a que fica. A gente tem que realmente aprofundar as relações e tentar sempre uma vez mais. Por quê? Porque o nosso objetivo é de entendimento, né? É de amor, é de tolerância, de compreensão. É de fazer com que essas pessoas se entendam, né? Que nós e as outras pessoas nos entendamos. Procuremos ali pelo menos algum ponto em comum onde a gente possa dialogar, onde a gente possa conviver, né? Onde a gente possa estabelecer ali uma sementinha de amor que seja, né? Então, eu acho que a lição que fica é julgar menos, né? Não olhar pela aparência apenas, né? Não olhar, não deixar que prevaleça a primeira impressão que a pessoa nos traz. Às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, aquele dia ela está chata, aquele dia ela tá irritada, está nervosa. E aí você vai definir a pessoa por um momento só. Né? Então, vamos dar uma segunda chance, vamos tentar conhecer melhor aquela pessoa, entender, vamos ter empatia, né? Acho importante isso. A empatia vai gerar a simpatia. Você coloca no lugar do outro e tenta entender o que ela está passando. Né? Isso vai trazer com o tempo a simpatia por aquela pessoa, certo? E é isso, que possamos aí seguir a lição de Jesus, né? Que
amar os nossos inimigos, nem que seja através de uma oração que a gente possa fazer por ele. Tem pessoas que vão odiar a gente e vão falar, né? E vão falar, não, você eu não quero mais na minha vida, não aceito na minha vida, eu tenho raiva de você, eu tenho ódio de você, porque você, né, me fez isso. E aí a gente vai pedir perdão, essa pessoa não vai aceitar, e o que a gente vai fazer? Vai orar por ela, né, vai pedir a Deus que ilumine ela até que ela possa nos abrir o coração e abrir a mente para nos receber e nos olhar de outra forma. Assim a gente faz com os desencarnados também, né? Com as antipatias dos desencarnados, que sabemos que muitos têm por nós, né? Então, orar também pelos nossos inimigos pretéritos, né, do passado, para que hoje eles possam nos ver de outra forma. Tá bom? Espero que tenha sido esclarecedor. Eu acho que já deu tempo, né? E agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigada. Boa noite.